Olá pessoal, eu sou a Camila Lourenço, repórter, e hoje estamos aqui com um novo episódio do Super Talks, uma parceria da Consumidor Moderno com a Netsa Ecosistema. E hoje o nosso tema é sobre inteligência artificial. Estamos aqui com a Vanessa Giangiacomo, Head de Marketing Brasil da Notco, e com o Mário Aguilar, que é CEO da Glad. Olá, como vocês estão? Olá, prazer, Mário. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder contar um pouquinho para vocês da Notco, da inteligência artificial e bater esse papo. Muito bom. Também agradeço muito o convite da Super Talks. Prazer em conhecê-la, senhorita Giangiacomo. Gostei do sobrenome. É bom, assim, eu que tenho uma raizinha italiana me empolgo. Há muitos anos a gente vem falando de inteligência artificial, só que a gente sempre pensa em filmes de ficção e robôs que, vão matar a humanidade, enfim. No caso de empresas e marcas, a gente já tem um costume maior, mas para quem ainda está conhecendo esse mundo, como que vocês descreveriam esse uso nas marcas e criação de produtos e soluções na experiência do cliente, assim, para ajudar ele na vida dele e na qualidade de vida? Na Notco, a gente tem um grande desafio, que é mudar a forma com que as pessoas se alimentam. Isso é um desafio humanitário, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer isso rápido. A gente vê as notícias, a gente está vendo o quanto que a gente precisa salvar o nosso planeta. E quando a gente começou, quando o Matias, nosso fundador, ele começou a entender como que ele poderia fazer isso e como que ele poderia fazer isso da melhor maneira e da maneira menos dolorosa possível, a gente entendeu que tinha um fator crucial, que era o sabor. Ninguém vai trocar o que come para comer algo pior. Comida é alegria, comida é memória afetiva, então a gente precisava encontrar uma forma com que as pessoas pudessem comer o que elas amam, do jeito que elas amam, com o sabor que elas amam, mas que isso fizesse bem para o planeta. E como era um desafio muito difícil, tanto tecnicamente, e como a gente precisava fazer isso rápido, a gente foi usar a inteligência artificial. Então, nós temos o Giuseppe, que é de fato um robô, brincadeira, é um computador. Eu fui no Chile conhecer o Giuseppe. Ele é um banco de dados gigantesco, de plantas, planks e tudo mais que seja comestível. E ele que auxilia hoje nosso time de inteligência artificial, nosso time de chefs, a chegar num produto mais próximo possível do produto animal. Então, hoje a Notco é tecnologia, a Notco é inteligência artificial. O nosso negócio não existiria se não fosse o Giuseppe, a Flora, que daí são outros bracinhos do Giuseppe, para ajudar a gente a criar esse universo tão diferente, mas ainda assim delicioso. E você, Mário? Muito bem, né? Muito bem. Então, Camila falou, ela começou falando há quanto tempo se fala em inteligência artificial. E aí, ninguém neste ambiente estava nascido quando já se falava em inteligência artificial. Na ficção científica, o primeiro grande romance que fala foi publicado em 1950 por Isaac Asimov, Eu, Robô, que depois tornou-se filme, etc. No mesmo ano de 1950, a primeira matriz de computadores já se previa inteligência artificial. E a primeira inteligência artificial efetiva no mundo foi batizada de ELISA e ela entrou no ar em 1966. Então não é uma coisa recente, não é uma coisa nova. Ela vem com a gente há mais de 50 anos. O que foi feito em todos esses anos é o incremento e tudo que ela vai trazendo. Como a Vanessa comentou, coleta de dados é extremamente fundamental para que a inteligência aprenda com aquilo. Vou dar um exemplo maluco. Se a gente fosse coletar os dados do nosso Super Talks de hoje, a inteligência artificial ia ficar maluca. 66% da sala tem olho azul. Isso é quase impossível. Isso não é o fator predominante na média. Então vocês elevaram a média para o alto hoje. Então o robozinho já ia ficar louco para entender como que esse universo fabrica isso, como é que ele entende isso e como é que ele vai levar isso para consumidores. E aí hoje a gente tem muita coisa para falar que já são aplicáveis. Hoje já tem até escova de dente com inteligência artificial. Sim.
Caramba, hein? E isso que é colocar tecnologia no nosso dia a dia. Eu acho legal que vocês estão em áreas diferentes e vai ser super produtivo. Então, Vanessa, primeiro falando com você sobre alimentação, você comentou, né? Que a gente tem que mudar nossos hábitos e coisa e tal. E eu acho isso super relevante, porque é o que você também comentou, que é difícil, não é uma coisa para quem tá acostumado. Eu vou fazer 30 anos. Para quem tá acostumado, né, há 30 anos a comer a carne, acostumado com aquele churrascão e tal, ou leite de vaca, não é do dia pra noite. E então eu queria que você contasse, assim, sobre a inteligência artificial nesses novos hábitos de consumo. A gente tinha conversado sobre a história do leite roxo, e eu achei incrível, acho que vale super a pena você contar para todo mundo ficar sabendo. Conta, já conta sobre o leite roxo, Camila, mas antes, eu acho que é interessante a gente observar que tecnologia não é só o que é criado hoje, né? Acho que como o Mário bem colocou, a gente tende a colocar tecnologia como tudo que nasceu depois da gente. Mas no fim, tudo é tecnologia, né? A cadeira é tecnologia, a caneta é tecnologia, e tudo isso foi entrando na nossa rotina para melhorar. E eu acho que a gente tende a se assustar com o futuro, mas a gente precisa lembrar que um dia, tudo que hoje facilita a nossa vida já pode ter assustado antes. Então, eu acho que é muito importante a gente ver a inteligência artificial, e é lógico que acho que depois a gente pode falar um pouquinho dos perigos e dos riscos, e eu posso trazer um pouco do que eu penso na ótica do consumo e da interação entre as pessoas, mas o que eu vejo hoje é que a inteligência artificial e, consequentemente, a tecnologia, elas, se bem usadas, podem melhorar muito a nossa vida, né? Então, falando um pouco da Nautical e do Giuseppe, é muito difícil, que nem você falou, são 30 anos de hábito. A gente quis começar pelo leite, né? Análise Na verdade, o Giuseppe começou com a maionese, porque a Nautical é uma empresa chilena, e no Chile se consome muita maionese. Não sei se vocês sabem, mas foi uma super descoberta pra mim. Eu falei, gente, mas a galera gosta de maionese. Então, foi um primeiro produto pelo consumo per capita do Chile, então iria fazer uma grande diferença naquele país. Mas no Brasil, a gente queria muito começar pelo leite. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de leite. E o gado e toda a forma com que é produzido o leite hoje é muito prejudicial para o planeta. Então, quando a gente entendeu que se a gente fizesse fazendo um leite vegetal, a gente reduziria em 80% o consumo de carbono, de CO2, a gente falou, a gente precisa começar por aí. Redução de água também é super significativa, é acima de 80%. Pedimos, né, para o Giuseppe, para nossa inteligência artificial. Então, o que o Giuseppe faz? Ele analisa as moléculas do leite animal, de qualquer produto animal, entende qual é a combinação de plantas que eu consigo reproduzir esse leite. E o Giuseppe falou, olha, pessoal, se vocês colocarem abacaxi, proteína de ervilha e chicória, vai dar bom. Testa aí que vai ficar com a mesma textura e o mesmo sabor de leite. O pessoal testou, só que saiu roxo. Porque a gente tinha esquecido de dizer pro Giuseppe que o leite era branco. Aí volta, né? Então por isso que eu falo, a gente estava conversando ontem da combinação de humanos e tecnologia. Então volta, a gente conta pro Giuseppe da importância da aparência e o leite nasce roxo. E isso é com todos os nossos produtos. Então quando a gente pega hoje a nossa linha de frango, a Not Chicken, o grande segredo, as pessoas comem e falam, mas parece muito. E o grande segredo, por exemplo, é que a gente usa fibras de morango e de pêssego. Que também é uma descoberta do Giuseppe, que é a forma com que a gente faz para que tenha o leve ácido, que a gente tenha a mesma textura do frango, fique branquinho. E o que mais me encantou na Nautical é que eu também, assim, talvez como muitas pessoas, pensava que empresas de tecnologia eram empresas duras, né? Empresas onde as máquinas dominavam, mas hoje existe uma combinação perfeita e muito em sincronia entre as áreas de inteligência artificial, de chefes, e o Giuseppe, que ajuda a gente a produzir tudo isso. Muito legal. Mas nerdzinhos são legais, somos empáticos, não somos chatos. Eu preciso dizer que eu adoraria um leite roxo, tá? Assim, só queria dizer. E Mário, você também representa uma mudança aí no mercado que é da educação. Há uns anos eu nem pensaria em fazer uma aula à distância, assim, por mais que tivesse, era uma coisa que era para poucos, né?
E como que vocês utilizaram tanto a tecnologia, mas principalmente a inteligência artificial para reformular, né, esse meio de ensino? A gente tem que lembrar que, como você mesmo falou, por que alguns anos atrás a gente não lembrava disso ou a gente não tinha algo similar a isso? Então a gente tem que lembrar das 4 grandes ondas de tecnologia. A primeira grande onda, de novo, vocês não eram nascidas, foi a chegada do personal computer. O primeiro PCzinho foi criado lá atrás, o Apple One, Steve Jobs lançou em 76. Só que o personal computer se popularizou mesmo quando a IBM pôs no supermercado para vender, isso foi em 81. Essa foi a primeira grande onda. A segunda grande onda, aí vocês já eram nascidas, a internet, 1995. Ela globaliza o globo. Ótimo, estamos todos conectados. A terceira grande onda, os smartphones, onde a gente coloca o personal computer e a internet juntos dentro do nosso bolso. Então, o Apple, o primeiro iPhone, 2007, 2008, primeiro iPhone, 15 anos atrás. E depois nós temos a quarta grande onda, é onde entram esses penduricários da tecnologia que a gente chama inteligência artificial, internet das coisas, big data, cloud, realidade virtual, realidade aumentada, metaverso. Todos esses conjuntos fazem parte da quarta grande onda. Esta não tem 15 anos para cá, por isso que tudo é novidade. Dentro de uma área educacional, muitos de nós torcíamos demais o nariz. Ensino à distância, EAD, ECA. Tanto que no Brasil, inicialmente, era permitido até por lei somente 3º grau. E ninguém queria fazer uma faculdade à distância. A faculdade é legal ali, no boteco da esquina da faculdade. Então, nunca à distância. Então, isso a gente sempre torceu o nariz. No aprendizado de línguas, que é onde hoje eu atuo mais, é pior ainda, porque a gente vem de uma máxima que a gente sabe que escola de idiomas, a gente está acostumado com aquelas franqueadas de rua. Que a gente vai lá, fica lá 2 anos, sai com o diploma e não sai falando nada. Por conta da metodologia que foi aplicada. Não que ela seja ruim, mas é aquela metodologia tradicional. Open your books on page number 10 and let's begin to study. The book is on the page. Verbo to be, todo dia verbo to be. Então, a metodologia que empurra a gramática para o aluno inicialmente, ela gera essa trava na fluência. E aí, então, primeiro o interessante é mudar o viés da metodologia de aprendizado. Então, uma metodologia com foco na fluência, ela repete o ensino igual à nossa língua nativa. Mamãe e papai falavam e nós, por repetições, imitávamos. E aí, com 2 aninhos, a gente falava tudo errado. Mas com 6, quando a gente vai para a escola, mesmo sem ler e escrever, a criança já habilidosamente faz frases gramaticalmente corretas. Como é possível aquele gêniozinho mirim falar correto? Então não é necessário você estudar gramática ou aprender a ler e escrever antes de falar. Esse é um dos primeiros pontos. A inteligência artificial aplicada no ensino de língua inglesa é para descobrir qual é a atual fluência daquele estudante. Porque a Camila estudou X anos, já viajou para os Estados Unidos X vezes, a Vanessa tem outra história e ambas querem estar fluentes cada vez mais. Ou seja, tem uma personalização. Total, porque não adianta eu jogar as duas na mesma sala e, de novo, cada uma abre o livro na página 10 e estudem a partir dali. É melhor uma inteligência artificial entrevista você, entrevista a Vanessa, descobre qual que é o atual nível de fluência de cada uma, de acordo com o quadro comum europeu de referência de línguas, e o teu curso é customizado dali para frente. Essa é uma das grandes soluções na área educacional. E a gente fala de tecnologia e de inteligência artificial, já vou colocar uma provocação aqui para vocês. A gente sabe da importância, né, nas empresas e nos negócios de investir nesse tipo de solução, vamos dizer assim. Mas como colocar isso em prática, por exemplo, na microempresa ou até em gestões que ainda são muito agarradas naquelas ideias mais antigas? Como implementar isso? Eu volto pro ponto da gente não colocar a tecnologia maior do que ela é. E não querer ser algo grande.
né? Acho que o metaverso é um exemplo disso, né? O metaverso se diz muito mais complexo do que ele realmente é, né? Não é necessário uma realidade ultra, mega, né? Você usar e falar com a Siri, você já tá ali um passinho do metaverso, né? Então eu acho que quando eu faço mentoria com várias mulheres empreendedoras e vários pequenos negócios, e quando vem essa ansiedade sobre a tecnologia, sobre a inteligência artificial, o que eu digo o primeiro passo vamos olhar o que você precisa, não é a tecnologia pela tecnologia, não é a inteligência artificial por ela simplesmente existir. O que você precisa? Qual é a sua dor? Qual é a dor do seu negócio? O que você precisa para sua marca? Como que você vai atingir o seu público? E aí a gente vai buscar formas de ter tecnologia para isso. Então, quando você diz empresas mais resistentes, eu acho que o primeiro passo é você mostrar como aquilo vai resolver um problema latente da organização, né? Agora eu te pergunto, por que uma empresa, por exemplo, que é predominantemente B2C, ela vai precisar de um super software de relacionamento de cliente? Não precisa. Hoje existem inúmeras startups, o Google, que você consegue, com um custo muito menor, utilizar tecnologias que ali ajudem você na dor. Então, eu sou ainda uma defensora, e eu achei bacana você falar que eu não estava na primeira onda, acho que eu tô bem, assim, porque eu estava, vi o primeiro computador, na minha época de colégio eu ainda usava Barça, não tinha Google, então assim, acho que eu tô feliz ali com essa menção. Ela usa a tecnologia da dermatologia. Né? Na verdade, acho que é genética mesmo, porque olha, se eu te contar... mas o ponto eu ainda sou defensora de que as coisas não têm que começar na tecnologia. Toda a discussão tem que começar na dor. Seja a dor do seu negócio, seja a dor do seu cliente, seja a dor do seu consumidor. Se começa pela tecnologia, tá errado. Só complementando então o que a Vanessa falou e ajudando a pergunta da Camila, o que acontece principalmente para as microempresas. Evidentemente, construir ou comprar ou montar um Giuseppe, como o Matheus fez na Notco, não é barato. Então a microempresa não vai sair fazendo isso. Mas, por exemplo, o próprio Watson da IBM, que é um dos melhores da inteligência artificial hoje, você pode comprar, alugar os microserviços de lá. Então, simplesmente você vai lá e vai se conectar. O próprio Watson criou o Watson Beat, e ele fornece para artista de Los Angeles confecções de música baseado em inteligência artificial. Ele fica monitorando tudo que tem like nas redes sociais, quais são as melodias, as melhores músicas, e aí o IA está compondo música para artista em Los Angeles. Essa é uma das ações feitas, né? Eu só acho que, entrando nas faixas polêmicas, eu acho que existe um ponto ainda que a gente precisa discutir mais. Inclusive, quando a gente entra nesse momento onde a inteligência artificial começa a produzir cultura, que é algo essencialmente humano, Sim. Né? Que a gente precisa discutir o quanto que a inteligência artificial está preparada para lidar com a diversidade. Porque a gente tem inúmeros casos onde a inteligência artificial não consegue reconhecer uma pele negra. Por quê? Porque hoje quem está no topo da produção de tecnologia são homens brancos, que ainda não conseguiram muitas vezes entender a totalidade do mundo. Então, por exemplo, a gente tem um caso, eu não sou tão boa de dados e datas como você, mas depois eu posso trazer as referências, mas que diz que era um app de reconhecimento facial que foi criado por uma empresa, principalmente para esse momento da pandemia, onde o ponto precisava ser feito eletronicamente e não se reconheciam pessoas negras. Ou, como é o caso das montadoras do airbag, dos primeiros airbags que foram feitos, que matavam mulheres e crianças. Então, o quanto que ainda a gente precisa evoluir nessa construção, né? E eu não sou contra a evolução, jamais. Eu acho que a gente precisa, eu acho que a tecnologia vai melhorar o mundo consideravelmente, mas como a gente começa a incluir essa discussão
na pauta. Eu acho que eu queria também escutar a sua opinião. Acho que você está mais envolvido que eu nesse meio sobre isso. Ó, já assumi aqui o seu... Desculpa, cara. Camila, tome sua água, respira aí. Gente. O bacana é o seguinte, super concordo em praticamente todos os pontos. A gente tem vários casos até recentes mesmo, esse ano, 2022, os casos dos automóveis do próprio Tesla, ligados em piloto automático, que sofreram acidente de trânsito. Enfim, a gente sempre vai identificar diversas falhas. Lembrando que se a primeira inteligência artificial, a Elisa, ela entrou no ar em 66, depois a gente falou da Siri, do Alexa e por aí vai. Hoje, junho de 2022, terminando o primeiro semestre, entrando no segundo semestre do ano. A inteligência artificial mais completa hoje no mercado é a Lambda. Foi criado pelo Google em 2017, ela tem 5 anos de aprendizado e até a briga nesse mês de junho nas notícias é que um dos engenheiros-chefes envolvidos no projeto, o sobrenome dele é Lemon, ele declarou que essa inteligência já deveria ser um funcionário, já deveria receber um salário, de tão humanizado que eles levaram o nível da Lambda, que é Learning Model for Dialogue Applications. Acho que é mais ou menos isso. E o que ela faz? Por que ela superou todas as outras primeiro, né? Porque uma das pesquisadoras mais importantes do mundo de inteligência artificial é uma mulher, doutora Sandra Watcher, ela é pesquisadora da Universidade de Oxford e ela é especialista nos sistemas de gêmeos digitais. E aí gêmeo digital é um negócio para um outro super tóxico, porque é muito maluco isso, mas um resumo muito louco, pra você ter uma ideia. Eles começaram a pegar Singapura, replicaram Singapura inteirinho digitalmente, e a primeira utilização que eles estão fazendo é a parte de logística de transporte público, identificando todo o volume de transeuntes, horários, para que os engenheiros de trânsito consigam melhorar a parte da fluidez da cidade, através de um gêmeo digital. Interessante. É meio doido. Já que a gente entrou em algumas polêmicas, para vocês, a gente tem várias discussões, né? Implementação da tecnologia, sempre vai ter gente falando de ética, da questão da substituição de pessoas por máquinas. Só que também, hoje em dia, uma coisa que a gente fala muito é a questão da segurança dos dados e do uso dos dados. Para vocês, qual que é o maior, não necessariamente desafio, na verdade, mas a maior questão no uso da inteligência artificial? O que ocorre é, brincadeiras à parte, se eu pegar meu celular aqui, muito provavelmente eu pego teu RG, nome completo, teu CPF, tua data de nascimento, daqui uns 15 minutos eu tenho todos os teus dados. Você vai pegar meu Pix? Né? Esses dados, infelizmente, eles já foram violados, eles estão circulando. O que a gente tem que pensar na proteção do cybersecurity daqui para frente é justamente, principalmente nas partes de transações comerciais, e-commerce, sites financeiros, bancos, e aí sim, a inteligência artificial como um todo, porque ela vai, hoje, por incrível que pareça, eu brinco assim, usaram ela para solucionar problemas que nós mesmos causamos. Olha que bacana, não é? A gente causou o problema climático. Então, inteligência artificial agora foi inventar os xenobots. Eles pegam células de RAM, reproduzem em micro-organismos celulares de menos de 1 milímetro de diâmetro e eles conseguem programar. Mesmo sendo um organismo semivivo, existe uma programação. Para que foi feito? Para comer microplásticos no oceano. Quem jogou o microplástico lá? Nós mesmos. Então, eles criam soluções para ir atrás dos problemas que nós causamos. Os problemas climáticos, já sabiam que está sendo criado, já tem a patente norte-americana das abelhas robôs, porque as abelhas estão correndo risco de extinção por conta das nossas monoculturas, de tudo isso. Sem isso, estamos ferrados. Elas que polinizam as culturas de alimentos, então já se criam micro-robôs, abelhas, com GPS e câmeras para que elas possam fazer a polinização artificial. É o fim do mundo. Black Mirror, gente. Vai solucionar um problema que nós mesmos causamos. Mas criam-se outros, né? E cria-se outros. É sem fim. É uma coisa muito complexa. Você arruma um lado e desarruma o outro.
é puxar a coberta da cama. Sim. Ainda tá errado, tem muita coisa errada. Eu acho que o principal desafio, pensando por um lado de quem produz tecnologia, como a Nautical, que é uma empresa que produz a sua tecnologia, criou a sua tecnologia, existe um desafio que é relacionado à mão de obra, trabalho, pessoas capazes de... os nerdzinhos, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem uma escassez principalmente no Brasil, a gente tem uma escassez de talentos, principalmente no Brasil, não porque no Brasil não tem, mas porque o Brasil exporta muito esses talentos, né? Então, existe toda essa dificuldade, que são pessoas tecnicamente capazes, mas o que eu vejo, principalmente no marketing, que é a área com que eu trabalho, eu não trabalho diretamente com a tecnologia, o meu papel é como que eu faço com que essa tecnologia, com o que foi gerado dessa tecnologia, chegue até as pessoas e seja entendido e compreendido pelas pessoas. Para mim, ainda a parte ética é uma parte complementando, uma parte muito delicada, que a gente tem que começar a ter mais discussões nas empresas, inclusive, que hoje não se tem. Se fala-se muito, uma entidade precisa, né? É quase como se fosse uma entidade à parte precisa discutir sobre ética. Mas não, a gente precisa começar a trazer isso para as empresas. Quais os limites, né, que a gente vai ter? Posicionar cada um. Tem coisas muito interessantes acontecendo. Eu falei de umas coisas meio catastróficas aí, mas tem coisas bacanas. Por exemplo, o IA da Amazon, da AWS, está ajudando a NFL nos Estados Unidos. Os jogadores de futebol americano, eles têm um grande problema de encefalopatia crônica por causa das grandes agressões que aquele esporte existe, a gente assiste e vê. Então, estão sendo colocados já sensores nos protetores bucais, nas ombreiras e no capacete, onde eles conseguem mapear todo golpe que aquele pessoal da defesa recebe e para tentar melhorar a saúde da próxima geração, dos próximos jogadores que virão. Coisas interessantes. Tem uma inteligência artificial que o Watson utiliza, chamado Paintbot, que é muito legal. Você dá 10 telas de artistas para ele e 6 horas para ele estudar aquelas 10 telas. Ele estuda com tanta profundidade que ele consegue criar uma tridimensionalidade por centímetro quadrado e isso ajuda a achar falsificadores. Ele consegue identificar qual é a depressão no quadro, qual é a força que o artista colocava no pincel, e ele consegue identificar se um quadro é falso ou não. Então, isso também é uma coisa para o lado legal. Sim. E tem vários outros exemplos muito bons. Sim, sim. Até quando a gente pensa no combate à fome, né? Existem alimentos hiper, super, ultra calóricos e que estão ajudando, que foram criados através de tecnologia, que estão ajudando a gente a diminuir a fome no mundo. Mas com certeza, por isso que eu acho, assim, a tecnologia é super benéfica, mas como que a gente começa agora a colocar um pouco mais... Começa não, a gente já faz isso, mas acho que isso precisa ser maior. Tem sempre, né? Os dois lados, né? Sim. E falando na inteligência artificial... O que vocês enxergam para o futuro? Atualmente a gente fala muito em metaverso, né? Acho que foi uma palavra que todo mundo descobriu e falou assim, mas que raio esse metaverso e tal. Até confundia, né, com a história do Homem-Aranha, do multiverso, mas enfim. O que vocês enxergam, assim, para o futuro? O que vocês esperam de bom, de ruim, enfim, vocês que mandam. Essa hora que eu tiro o braço de ferro com a Vanessa. Tô brincando. Olha, eu tendo a achar que a gente vai ver muita discussão sobre ética, a gente vai ver muita discussão sobre diversidade, a gente vai ver muita discussão sobre metaverso, mas ao mesmo tempo como o metaverso realmente vai ser utilizado, qual é o real uso. Hoje, até onde eu entendo, a gente pode discutir aqui, ele ainda tá pouco prático, no sentido assim, como que isso vai de fato se aplicar na nossa realidade. Eu acho que existe esse trabalho de como trazer, né? Porque muita gente vem e pergunta por que a Nautical não tem uma loja no metaverso? Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? A resposta é que sim. Então, o que eu vejo as discussões sendo muito mais tangíveis, muito mais reais, porque ao mesmo tempo as empresas que mais usam, até vamos dizer assim, que estão mais propensas a testar, mais usar tecnologias, startups, elas estão num momento de negócio diferente, onde o dinheiro não está mais tão abundante, então a gente não é mais só testar pelo testar. Então, o que eu acho que, assim, para resumir, a gente vai ver
muitas soluções bacanas, como o Mário trouxe. A gente vai ver muita discussão de ética, a gente vai ver muita discussão sobre fake news, sobre como que a gente vai trabalhar toda essa parte. Eu acho que a gente vai começar a trazer aspectos mais humanos para esse desenvolvimento. E até o que você falou sobre diversidade, né? Bom, Camila falou em metaverso, então vamos ao Super Talks número 3. O 2 é dos gêmeos digitais, o 3 nós vamos começar no metaverso, não tem fim, né? Mas uma vez eu fiz um quadrozinho, o meu persona é um amigo nerdzinho no canal Workstars, e lá eu falo a CVS, empresa norte-americana da área farmacêutica, né? Drugstores diversas, entrou no metaverso. E a brincadeira era pra quê, né? Será que eles vão ficar vendendo Rivotril ali? Porra, o meu avatar, vou precisar consumir isso? Olha, hoje em dia é capaz. Mas será que o meu avatar vai precisar? Mas tinha um outro fundo mais bacana, que era justamente levar a educação para o lado mais saudável. Levar para que aquele avatar que de repente seja daqui 5 anos o camarada deitado o dia inteiro com óculos na cabeça, que ele também entenda que ele precisa cuidar do seu lado físico. Então tinha um ponto de equilíbrio. O que ocorre hoje é que os metaversos escolhidos por determinadas empresas para entrada é que não são bons. E aí por que metaversos no plural? Porque não existe um só. Esse é um dos pequenos problemas. Este mês de junho de 2022, de novo, todas as Big Techs se reuniram na Califórnia para o Metaverso Summit, e discutirem para onde vão, e qual o tipo de regulamentação, por que tem um que é tão ruim e tem gente, por que tem um que gira tanto dinheiro. Tem os americanos, o Decentraland, tem o The Sandbox, tem o Horizon Worlds, que é o da própria Meta. Esse vai vir muito forte. Esse é o que vai vir melhor de todos, não tenha dúvida. Esse vale a pena a gente ficar de olho, até porque a versão de óculos de imersão para o metaverso, hoje, o atual deles, o melhor, é o Meta Quest 2. Mas em novembro desse ano a gente já tem novos lançamentos. É tudo muito rápido. De novo, em junho de 2022, Zuckerbergzinho posta um review de mais de 1 hora num canal do YouTube mostrando quais são os novos hardwares que chegarão para proporcionar imersão aos usuários. Tem muita coisa ainda esse ano. É bastante informação e é como o Mário falou, a gente pode fazer aqui 500 episódios porque é um assunto que, né, dá muito pano pra manga. Mas, gente, eu queria agradecer muito, Vanessa, Mário, a presença de vocês. Estou aqui absorvendo conhecimento. E aposto que o pessoal de casa também. E falar pro pessoal que a gente tem outros episódios do Super Talks disponíveis no portal da Consumidor Moderno e também na plataforma da Netza Ecosistema. Vocês podem conferir lá e ficar de olho porque tem sempre um novo episódio sendo lançado. Eu fico por aqui e até a próxima.